Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Eu assim fiquei um tempo afastado, né, aqui tanto do YouTube quanto do Instagram, porque assim teve uma série de pequenos infortúnios assim que me deixaram fora de ação. Entre eles, inclusive, o famigerado Covid, né, que eu acho que agora tá pegando todo mundo, né? Mas enfim, passou, tá tudo bem agora. Então, vamos lá, vamos seguir em frente. E eu estou fazendo esse vídeo aqui para falar justamente sobre a história da literatura brasileira, para dar sequência aos vídeos, né, e os textos, né, que eu vou colocar também, de história da literatura brasileira. E assim, eu acho importante dizer que nesses dias aí que eu fiquei sem fazer vídeo assim sem escrevendo muito pouco, mas eu não parei de estudar, consegui estudar, assim, não com a mesma produtividade, porque enfim, quem já passou por isso sabe, né, assim, dor de cabeça, mal-estar, aquela coisa toda, principalmente no início. Desculpa, então eu tive tosse também, então acaba dificultando bastante o estudo, a concentração principalmente. Mas aí depois, à medida que foi melhorando, eu voltei a estudar, voltei a dar umas olhadas também nas redes sociais e assim, o que eu pude ver assim, acentuou a percepção que eu tenho da importância desse trabalho, né? Tanto com relação à história da literatura brasileira, né? Quanto a falar de literatura de um modo geral, né? Embora assim, quem vem falando de forma geral sobre ficção, sobre tudo, a gente pode encontrar sim trabalhos muito bons, né? E isso é fato, né? Eu mesmo sigo uma série de perfis assim, tanto no Instagram quanto nos canais no YouTube, que são de ótima qualidade, né? O que não impede que eu também tenha decidido, né, fazer um trabalho que é o meu trabalho, né? Então, mas eu acho que não é o caso de deixar de observar que tem sim nessa área trabalhos muito bem feitos, os quais inclusive alguns eu uso como estudo para estudar, né, e aprendo muita coisa. Mas de história da literatura brasileira, com esse enfoque que eu tenho dado, eu não tenho visto nada, não vi nada. E assim, é muito importante, por quê? Porque não se tem valorizado, né, no Brasil nem a história, de um modo geral, a nossa história de um modo geral, né, tampouco, né, menos ainda a história da literatura no Brasil. E como eu já disse em outras oportunidades, eu acredito, e cada vez mais, né, que a ponte que pode ser feita, né, entre quando você está estudando história da literatura com a história propriamente dita, né, com a ciência histórica, assim, é enorme. Quer dizer, quando você começa a ler e a estudar sobre a história da literatura brasileira, você aprende, assim, mas realmente aprende muita coisa sobre a história do Brasil, né? E assim, com um bônus, né? Que é a oportunidade de você ler alguns livros que são realmente muito bons, né? Tanto os de ficção, né? A, a, os contos e a poesia que depois chega também, né? Mesmo a literatura de informação, como eu também já fiz, né, aquele primeiro vídeo, né, onde a gente fala da Carta do Caminha, né, são textos de altíssima qualidade, né. Os autores, de um modo geral, eles concluíram que a literatura de informação, as cartas, as missivas, né, que são enviadas do Brasil para Portugal, da colônia para a matriz, muitas vezes ainda não tem aquela qualidade literária, né, que se espera do texto ficcional. Mas, por outro lado, como a gente vai ver hoje aqui, inclusive, com relação às cartas do
Manuel da Nóbrega, né, à medida que ele vai escrevendo, que o tempo vai passando, que ele vai escrevendo, algumas cartas alcançam assim uma qualidade literária, né? Por quê? Porque nota-se à medida que ele vai escrevendo a preocupação, até porque alguns temas são repetidos, né? A preocupação dele em melhorar o estilo, em dizer às vezes uma mesma coisa com algumas poucas alterações, mas de modo que dizer aquela mesma coisa com uma qualidade, uma preocupação com a formação das sentenças e dos parágrafos, né, uma busca pelas melhores palavras, né? Você nota que ele faz isso, né? E à medida que ele faz isso, realmente alcança uma qualidade literária essas cartas, tá bom? Então é isso. Bom, desculpe, feito esse pequeno preâmbulo aqui, eu acho que a gente pode então partir aqui direto por o que eu anotei aqui no início, né? Aqui nas minhas anotações, que como eu disse aqui eu faço tudo primeiro à mão, num caderno sem pauta, e depois é que eu transcrevo aqui pro computador, né? Mas na hora de fazer o vídeo eu uso as minhas notas aqui mesmo, né? Então eu vou iniciar então aqui esse vídeo que trata da história da literatura brasileira, o vídeo número 2, literatura e jesuítas, tá bom? Né? Então eu vou começar com uma citação do crítico Wilson Martins no volume 1º, né, da história da inteligência brasileira, né? Vamos lá. A história da inteligência brasileira começa em 1550, quando o padre Leonardo Nunes inicia os estudos rudimentares de latim no Colégio dos Meninos de Jesus, em São Vicente. Então, esse é o primeiro parágrafo, né, da história da inteligência brasileira do Wilson Martins. Quer dizer, você veja, é uma obra monumental, não são 7 volumes, onde ele trata do início, né, desde o início, né, do Brasil colônia, né, vocês vejam ali quando é que ele começa a falar, né, até o século XX, de como se forma a inteligência no Brasil. E como que ele faz isso? Obviamente, o caminho que ele traça passa pela literatura, sobretudo pela literatura, né? É claro que ele fala também de outras coisas, ele fala bastante de história, né? Traz uma série de elementos da história para o livro, né? Da ciência histórica, mas basicamente o trabalho que ele faz, né, na história da inteligência brasileira trata de textos, né, dos primeiros textos escritos até a continuidade toda, passa por todas as escolas de literatura pelas quais o Brasil passou, né? Tá bom? Então, assim, quer dizer, mas ele inicia esse livro, essa obra, falando dos jesuítas, né? O que de cara assim, já aponta e já mostra a importância que teve os jesuítas, que tiveram os jesuítas aqui no Brasil. Uma importância realmente assim desmedida, e uma importância sobretudo de ordem intelectual, né? Porque os jesuítas, né, eles foram os fundadores das primeiras escolas do Brasil, e uma quantidade assim considerável de escolas onde eles ensinavam o latim, né? E ensinavam também depois, à medida que o tempo foi passando, o tupi-guarani também para os jesuítas que chegavam, né, de Portugal para o Brasil, né? Então, quer dizer, esse trabalho foi um trabalho importantíssimo, e também não só é um trabalho, em primeiro lugar, um trabalho de ordem intelectual, né, mas também esse trabalho foi o que possibilitou que o Brasil se mantivesse e não se dividisse, né? Eu digo geograficamente mesmo, porque
Os jesuítas, os colégios começaram lá na Bahia, né, lá em cima, no Nordeste, e foram até o Sul, nas missões ali, no que depois veio a ser o Rio Grande do Sul. Quer dizer, os jesuítas eles fizeram um trabalho muito importante de manter o Brasil unido, né? Certamente, se eles não tivessem feito esse trabalho, talvez o Brasil não tivesse o tamanho, não tivesse a extensão geográfica que ele tem hoje. Quer dizer, assim, todos os estudiosos eles apontam esse dado muito importante do trabalho feito pelos jesuítas. Agora, é claro, vem um trabalho que vem em segundo lugar. Em primeiro vem a questão intelectual dos colégios, né, do ensino propriamente dito, né, que os jesuítas construíram, né, aqui no Brasil, né, no que ainda não era, né, vamos chamar de Brasil para facilitar as coisas, né, mas ainda não tinha esse nome, né. Uma coisa importante, eu não sei se eu falei, mas eu vou falar agora, que nós temos aqui no Brasil, escrito em português, uma obra muito importante que trata da história dos jesuítas no Brasil, que é uma obra do padre jesuíta Serafim Leite, né? Chama História da Companhia de Jesus no Brasil, né? Eu tenho anotado aqui. O nome do autor é Serafim Leite, são 5 volumes e a edição é a Loyola, a editora é a Loyola. É uma obra que não se encontra mais, uma pena, né? E assim, eu acho que só dá para entender mesmo que não tenha sido reeditada ainda por editoras privadas, né? Por exemplo, porque talvez eles entendam que não vai vender, né? E eles precisam lucrar, né? Então, ou é isso, né? Só pode ser isso. Agora, eu não sei por que, por exemplo, uma editora como a editora do Senado não faz o trabalho de republicar, né? Essa obra tão importante, né? E, enfim, não encontra, assim, quer dizer, não encontra. Você encontra, lá na estante virtual tem, até na Amazon tem, usado à venda. Só que a última vez que eu vi estava custando quase R$1.600. É caro. Né? Eu mesmo não tenho como comprar. Né? Mas é uma obra que eu gostaria de ter. Até então, por quê? Porque não se entende a história do Brasil, sobretudo não só no início, né, mas até 200, 300 anos depois do descobrimento, se você não entender a história dos jesuítas aqui no Brasil, a importância que eles tiveram, né, desde o momento que eles chegaram até quando eles são expulsos aqui do Brasil. Mas enfim, é uma história muito importante e uma história assim, a qual nós estamos sem acesso por conta dessa obra não ser reeditada, né? Mas enfim, né? Eu acho só importante dizer que existe uma história, né, da Companhia de Jesus no Brasil, só que ela é encontrada só para venda, né, usada e caro, tá? Bastante caro. Bom, dito isso, vamos lá, vamos em frente, né? Um outro dado bastante importante qual é? É que na maioria dos livros de história da literatura no Brasil e de história de um modo geral, os autores todos são bastante críticos com relação aos jesuítas no Brasil, né? E a crítica mais comum que eles fazem é que a implantação dos estudos pelos jesuítas, né, das escolas dos jesuítas no Brasil, impediu de alguma maneira que o Brasil, que chegasse ao Brasil, né? Bom, primeiro teria que obrigatoriamente passar por Portugal, é claro, né? Na época o Brasil era colônia no início e daí ainda durante um bom tempo. Então teria que passar obrigatoriamente por Portugal, né? Mas os jesuítas eles tinham uma influência muito grande em Portugal, né? Desde o Concílio de Trento, né? O que aconteceu ali iniciou-se de fato em 1545. A ideia era começar antes, mas por uma série de situações ali alheias ao que queria a Igreja Católica naquele período, acabou que ele aconteceu só em 1545. Né? E a Companhia de Jesus foi fundada em 1540. Então tem 5 anos de diferença aí entre o início da Companhia de Jesus, né, até
por Santo Inácio de Loyola, né, até o concílio, né, em 1545. Mas nesse meio tempo, os jesuítas ganharam muito poder em Portugal, né, e, é claro, né, também aqui no Brasil, porque foram eles que vieram para cá, fundaram as primeiras escolas. Mas, enfim, qual a crítica? Né? A crítica é que, a partir do Concílio de Trento, né, que foi o Concílio de Trento foi o quê? Né? Foi uma reação à reforma, né, que estava acontecendo ali vamos chamar de Alemanha ali, mas no Império Alemão ali em cima, né, ainda não era a Alemanha como nós conhecemos, mas naquela região ali em cima, né, no norte da Europa. E ali, o concílio teve uma influência muito grande dos jesuítas, né? Os jesuítas se aproximaram muito ali do Papa, e o Papa saiu fortalecido, né, do Concílio de Trento e os jesuítas também, né? Enfim, só né, para dar uma ideia da força mesmo dos jesuítas dentro da Igreja Católica nesse período. Por quê? Porque foram eles que auxiliaram, que tomaram a frente, né, da Contra-Reforma, da luta para manter a Igreja Católica inteira, né? Porque, enfim, perceberam o tamanho do risco que a Igreja corria a partir do momento do que Lutero estava fazendo ali, né? Lutero, depois Calvino, né? Mas enfim, aí com isso, né, o que dizem os críticos da história dos jesuítas no Brasil, né, que eles teriam, de alguma maneira, impedido que chegasse ao Brasil o humanismo renascentista, né? Porque aí, vamos lá, vamos tentar entender melhor isso aí, né? Porque o Renascimento, ele nasce ali na Itália, né, menos como uma reação à Idade Média, menos como uma reação ao fim da Idade Média e algumas ideias que ainda prevaleciam, né, do que a busca de uma estética clássica, né, que vinha ali dos gregos e dos romanos, né. Agora, é curioso, quer dizer, que assim, durante o percurso todo da Idade Média, você tem momentos em que essa ideia ela surge, né. Os gregos nunca foram abandonados, nem os gregos nem os romanos, né. Mas, enfim, no Renascimento, né, a gente pode chamar de humanismo renascentista, porque o humanismo ele vem ali na Europa já desde do final da Baixa Idade Média ali pro meio, né? E essa preocupação que a gente pode chamar de humanista, né, que é de colocar o homem no centro, né, e o que não significa tirar Deus da realidade, né, da realidade da literatura, por exemplo, ou mesmo dos livros científicos, digamos assim. A ideia nunca foi essa, né? Enfim, mas aí você tem ali o humanismo renascentista, que nasce na Itália, né, e como uma reação de cunho mais estético, né. Ali você, né, vai poder encontrar ali os grandes artistas desse período, né, desse primeiro período do Renascimento humanista ali na Itália, que é o Michelangelo, o Buonarroti, né, o Leonardo da Vinci, né, entre uma série de outros importantes escultores, pintores, desenhistas, arquitetos, né, que fazem parte da história do Renascimento humanista ali na Itália. Bom, enfim, aí
o que dizem esses críticos é que os jesuítas teriam impedido que o humanismo chegasse ao Brasil, né? Por conta justamente da Contra-Reforma. Né? E uma outra coisa importante também, né? Agora passando ali novamente pelo norte da Europa, um termo que é bastante usado é erasmismo, né? Que os jesuítas teriam impedido que o erasmismo chegasse ao Brasil. E o que é erasmismo? Erasmismo é um termo que vem de Erasmo de Roterdã, né? Que era um pensador, né? Quando você dá uma olhada ali na história da filosofia, ou mesmo nos dicionários filosóficos, eles relutam em dizer que Erasmo de Roterdã era um filósofo. Assim, ele é mais colocado, né, conhecido como um intelectual, né? Era um polímata, era um homem que falava, né, conhecia grego, conhecia latim, conhecia o hebreu, mas ele é considerado um teólogo. É tido mais como teólogo do que como filósofo, assim, propriamente dito, né, que tenha desenvolvido um sistema filosófico. Ele não tinha isso, né, mas ele tinha ideias que às vezes barravam na filosofia. Mas era basicamente um teólogo. E, importante, católico. Né? Ele nunca deixou de ser católico. Né? O Lutero tentou trazer ele para a reforma, né? Eles eram amigos, inclusive. Mas no final das contas Lutero até rompeu com ele porque ele se recusou terminantemente. Ele disse, não, eu sou católico, né? Ele acreditava na Santíssima Trindade, acreditava na comunhão, na Eucaristia. Mas qual o problema dele com a igreja? Né? Por que os jesuítas o excluíram de alguma maneira da Igreja Católica? Assim, tentaram excluir a influência dele na Igreja Católica e excluíram realmente, porque no Index Prohibitorum, que nasceu ali depois do Concílio de Trento, que era um índex que a Igreja publicou proibindo alguns livros, né? Digo de novo, como reação à reforma. Estava ali todos os livros do Erasmo de Roterdã. E o livro mais conhecido dele é um livrinho que assim, eu li quando era adolescente, chama Elogio da Loucura, que é um livro, né, assim, como posso dizer, assim, um livro mordaz, né, tem um humor mordaz, assim, onde ele faz uma série de críticas, inclusive ao Papa e a sacerdotes, né. Uma crítica até, veja bem, com bastante sentido, né. Mas enfim, não era o momento, né. Ele era muito amigo também do Thomas Moros, eram amigos mesmo, bastante próximos, né. São Tomás Moros, né, depois veio a ser canonizado, né, e que era também um católico muito piedoso, né, inclusive morreu por causa disso. Né. Henrique VIII mandou decapitá-lo porque ele não aceitava de maneira nenhuma que se implantasse na Inglaterra a reforma através do anglicanismo, né, porque o Henrique VIII precisava disso para poder se divorciar e casar de novo. Enfim, ele se opôs e morreu por causa disso. E hoje é santo. Né? E o Erasmo de Roterdã era bastante próximo dele. Né? Até o fim da vida se declarou católico, mas ele escreveu esses livros, ele tinha essa posição, às vezes ambígua, com relação a alguns temas, né, específicos da igreja. Isso fez com que ele se afastasse, né, com que os jesuítas, sobretudo, o mantivessem afastado. Né. E ele é visto como assim, o grande expoente do humanismo renascentista nesse período, né, ali no norte da Europa. Né. Então, quer dizer, a crítica vem daí, né, que os jesuítas então teriam impedido que as principais e mais importantes, os principais e mais importantes avanços do Renascimento, né, do Renascimento humanista, não teriam chegado ao Brasil por causa disso. Né. Agora, é curioso, por exemplo, que
ou eles, na verdade, assim, né? Ou eles não falam, ou quando falam, assim, minimizam a importância, né, da estrutura de ensino que os jesuítas implementaram, né? Primeiro lá em Portugal e depois no Brasil e em todos os lugares onde eles criaram colégios, né? Que é a Ratio Studiorum, né? O que é essa Ratio Studiorum? É um compêndio de ensinamentos desenvolvidos ali no Colégio de Roma, né? E também aprimorado por eles, né? Que tinha como base, como fundo, Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, né? Quer dizer, a Ratio Studiorum é uma obra assim, impressionante, intelectualmente impressionante, uma obra importantíssima, né? E toda a estrutura do ensino jesuítico, né, não no Brasil, em qualquer lugar que eles tinham colégio, tinha por base a Ratio Studiorum, né? Que era uma espécie de método pedagógico mesmo, né? E então, quer dizer, você não chegou ao Brasil, o humanismo não chegou ao Brasil, os jesuítas impediram que o humanismo chegasse ao Brasil, né? Mas por outro lado, né, isso é fato, assim, eu acho que isso não se discute, de fato isso aconteceu, né? Muita coisa que estava ali naquele momento na Europa acontecendo, né, inclusive na área de pedagogia mesmo, filosofia, acabou que não chegou porque os jesuítas impediam, né? Os livros eram escolhidos a dedo, alguns livros que chegavam, inclusive eles tiravam alguns trechos que eles entendiam que não seria prudente que as pessoas lessem, né? Mas enfim, veja bem, eu dizendo isso, eu quero dizer que ainda está em aberto, né? Está em aberto a questão jesuítica no Brasil, né? Jesuítica no Brasil, quer dizer, esses estudos assim, além do trabalho do Serafim Leite, mas tem uma série de momentos, né, da história dos jesuítas no Brasil que tá em aberto para se estudar, né? Eu acho que mereceriam ali trabalho de mestrado e de doutorado, né? E seria muito importante que alguém se dedicasse a isso, mas enfim, né? Mas então a crítica era essa, né? Os jesuítas teriam impedido que o humanismo renascentista chegasse ao Brasil, né? O que teria consequências assim pelos próximos 200, 300 anos, inclusive chegando até o século XIX e século XX. Né? E, por outro lado, né, os defensores do trabalho dos jesuítas no Brasil e criadores desses primeiros colégios acentuam a importância da Ratio Studiorum, né, que tinha por fundo a filosofia do Aristóteles e do Santo Tomás de Aquino, né, como um método pedagógico muito eficaz, né, e que ajudou a criar as primeiras estruturas intelectuais, né, que eram formados, né, os primeiros homens estudiosos que foram formados aqui na terra brasileira, no Brasil, né. E então tem essa, né, fica essa tensão entre essas duas estruturas, né, que é o que eles chamam ali de universo mental tridentino, né, que era o universo criado, desenvolvido e pelos jesuítas, né, onde eles estavam, no Brasil inclusive, e o humanismo, né. Então você tem aqui Inácio de Loyola de um lado e Erasmo de Roterdã do outro, né? E enquanto ali na Europa também, por exemplo, começavam a surgir as línguas nacionais, né? O francês cada vez se disseminava mais, o latim deixava de ser língua de cultura, né? E nesses países. E no Brasil não, no Brasil o latim permaneceu sendo a língua da cultura, da filosofia, né, durante ainda muitos anos. O que, enfim, é muito discutível se isso foi ruim, né? Eu assim, não sei latim, né, mas eu me recordo que há algumas aulas do professor Olavo, onde ele salienta a importância de aprender latim, inclusive porque a própria estrutura de aprendizado do latim pode aumentar a inteligência de uma pessoa que se dedique a estudar, né? Então, quer dizer,
Seria um problema permanecer o latim como a língua de cultura aqui no Brasil? Tá aberta essa discussão também. Me parece que não, né? Mas é uma crítica que fazem, né? A questão do humanismo não ter chegado até nós nesse primeiro momento, né? Esse humanismo renascentista, né? E eu até anotei aqui, deixa eu ver se eu anotei. Aqui, foram 20 colégios, né? E 12 seminários espalhados por todo o que era então o território do Brasil naquela época. É bastante coisa. Né? E foi também, isso acabou que manteve a unidade geográfica territorial. Ajudou bastante a manter essa unidade geográfica territorial do Brasil naquela época. Né? Bom, mas de qualquer forma é isso, né? A questão jesuítica realmente ainda está em aberto. Eu acho que podem ser feitos ainda muitos estudos, né, no sentido de entender melhor essa relação. Né? Deixa eu ver aqui. Uma outra questão importante deriva da escolástica. Né? Quer dizer, normalmente os estudiosos dividem a escolástica também em dois polos, né? Que também haveria então aí também uma tensão entre os dois, né? Você teria uma escolástica que nasce, assim, quer dizer, nasce, né? A escolástica vem ali em toda a Idade Média, mas nesse período específico do Renascimento, nasce uma nova escolástica, digamos assim, né? Uma escolástica que busca enfrentar esses desafios que surgem, né? Esses novos desafios que surgem, principalmente com a reforma ali no norte da Europa. Né? E essa nova escolástica, ela nasce, uma nasce ali na Espanha, né? Onde você tem assim vultos, né? Homens realmente muito importantes, né? Desenvolvendo, escrevendo, fazendo essa escolástica, né? Que é o mais conhecido de todos, é o Francisco Suárez, né? E em Portugal, um autor menos conhecido, né? Pelo menos até onde eu sei, e que eu o conheci também numa aula do professor Olavo de Carvalho, né? Que é o João de São Tomás, ou João Poinsot, né? Que ele tinha origem francesa e portuguesa. Ele ganhou inclusive esse nome, né? João de Santo Tomás, dado a profundeza dos estudos que ele realizou da obra de Santo Tomás de Aquino. Né? Foi um profundo conhecedor de Santo Tomás de Aquino e tem livros importantíssimos. Né? E era um escolástico português. Né? Enquanto que a escolástica ali no Renascimento, ela tem outras características. Desculpa. Como, por exemplo, a questão do retorno do clássico, que é uma questão bastante cara a esse humanismo do Renascimento ali que surge na Itália, sobretudo. E é uma escolástica que privilegia o individualismo, né? Sobretudo, e se apoia muito sobre os textos do importantíssimo autor romano, né, que é Cícero. Né? Então você tem de um lado ali, né, uma herança da Idade Média, né, que pode ser observada nos escolásticos espanhóis e portugueses, e do outro lado você tem ali uma escolástica que se desenvolve, também nova, né? Nova nesse aspecto, né? De que está enfrentando ali os problemas daquele período especificamente, mas que se apoia, enfim, em textos de origem romana e sobretudo do Cícero, né? do orador e advogado importantíssimo, né? que é o Cícero. Né?
Bom, então é isso, né? Eu acho que dá para a gente ir parando por aqui. Eu quero só passar algumas leituras desse período que eu acho que são bastante importantes, né? Que eu recomendo e que eu acho que vai ajudar a entender melhor o que eu disse aqui, né? Porque eu acho que assim, não adianta, quando a gente estuda história da literatura brasileira ou qualquer história de literatura, a gente não está falando da literatura, né? História da literatura não é literatura. A literatura vem aqui agora, né? Os poemas, por exemplo, e as cartas do José de Anchieta. Isso é literatura de altíssima qualidade. Há um consenso, né? Altíssima qualidade, e há um consenso entre os historiadores, alguns historiadores, né? Não todos, não sei se tem consenso, desculpa. Alguns entendem que não. Mas existe entre uma série de importantes historiadores da literatura brasileira a ideia de que a nossa literatura surge com São José de Anchieta, né? Sobretudo com a poesia, nem tanto com os autos, né? Mas sobretudo com a poesia, que é belíssima, né? Tem uma preocupação estética. Não, isso é assim, a preocupação estética, com relação à estética, à forma, né? É literatura, né? De altíssima qualidade. Discute-se se é brasileira ou não, né? Porque ele era espanhol, ele não era brasileiro. Alguns autores, e aí eu comungo com essa ideia, sim brasileira, porque tal o amor do São José de Anchieta pelo Brasil, a preocupação com a catequese, né, com a alma dos índios aqui no Brasil, né, que podemos entendê-lo como um brasileiro e como assim o pontapé inicial da nossa literatura, né. Começamos muito bem, diga-se de passagem, né. Então assim, eu acho que os poemas e as cartas do José de Anchieta é importantíssimo que se leia, né, para que, digo de novo, né, passemos a valorizar a nossa literatura, a nossa história. Nós temos uma história literária muito, muito, muito interessante, muito importante, fazem parte da nossa história. Quer dizer, é uma literatura escrita em português, né, um português lindíssimo, né. Eles eram todos mestres da língua, né. E assim, esse meu trabalho ele tem a ver com a preocupação, né, com a valorização da nossa história, né. História de um modo geral, mas aqui tratada como a história da literatura brasileira. Assim, eu quase que peço, por favor, leiam a história da literatura brasileira. Leiam literatura brasileira, né. Tem a literatura universal, de um modo geral, é muito importante. Também tem assim autores, enfim, né, que são importantíssimos, que inclusive influenciaram mais tarde uma série de autores brasileiros, mas a nossa literatura é uma literatura de qualidade universal, né. É isso que eu gostaria de enfatizar e vou enfatizar sempre, né. Eu acho que não dá para você se considerar um cidadão brasileiro, um brasileiro, um homem, uma mulher, uma brasileira, se você não conhece a história da nossa, não conhece a nossa história, não conhece a história da nossa literatura. A história da nossa literatura vai te ajudar muito com isso, a te formar como entender melhor o Brasil, saber como o nosso país funciona, inclusive entender melhor o que está acontecendo hoje, né. Entende-se melhor o que está acontecendo hoje, como atuam os homens aqui no Brasil, né? Para quem se interessa por política, por exemplo, né? Existe uma relação, né? Existe uma relação muito clara, muito nítida entre a nossa literatura, a criação artística. E eu estou falando aqui quando eu digo literatura, estou falando de obra de arte, né? Porque, enfim, uma coisa é a história da literatura, outra coisa é a literatura em si. E a literatura em si, os nossos livros que chegaram ao nível de obras de arte, elas explicam a nossa terra. Não deve ser esse, inclusive, tem aquela coisa, né? Se você começar a ler um livro com um intuito específico, né? Não, eu vou ler esse livro aqui porque eu quero entender melhor o Brasil. Não é uma boa ideia. Eu estou dizendo assim, isso vai acontecer, mas assim, é de forma coadjuvante. Não entrem no livro com essa intenção primária. Entra no livro com a intenção primária, com a mesma intenção que você entra no museu para ver um quadro, né, ou uma escultura.
Você deve buscar ler com essa intenção, com essa preocupação. Assim, é uma obra de arte. E eu vou me deleitar com ela. Vou me deleitar com ela. Qualquer outra coisa que vem disso, e vem, sim, muitas outras coisas, mas é coadjuvante e deixa acontecer. Né? Deixa acontecer. Eu acho também que eu quero pontuar isso porque eu acho muito importante. A obra de arte, ela, assim, entrar com uma ideia utilitarista não é uma boa ideia. Né? Tá bom? Então é isso, quer dizer, tem os poemas e as cartas do José de Anchieta, tem as cartas do Brasil, do Frei Manuel da Nóbrega, que também é um negócio fantástico. Você pega as primeiras cartas aí, você vai lendo, à medida que ele vão passando os anos, elas também têm qualidade literária e, enfim, aí também você conhece um pouco de historiografia, de geografia, né, de etnografia, de antropologia, né? Mas tem qualidade artística, tem qualidade estética também, as últimas cartas, sobretudo. Né? E por fim mesmo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu quero recomendar um livro que é de um autor contemporâneo. Eu acho que eu já falei dele, né? Mas enfim, vou falar de novo, até para fechar esse quadro aqui, que é esse livro aqui, né, do Alberto Mussa, A Primeira História do Mundo. É um texto ficcional, é um romance, né, que se passa exatamente nesse período que eu tratei aqui nessa explanação. Né. É uma história, é a história do primeiro assassinato, e acontece no Rio de Janeiro, né, na então recém-formada cidade, né, do Rio de Janeiro. É muito bem escrito, é uma delícia de ler esse livro. Né, como eu disse, é uma obra de arte. Antes de mais nada, é uma obra de arte, é uma delícia de ler. Né? E você aprende história, né? A história desse primeiro período aqui, de forma coadjuvante, mas aprende a história desse primeiro período contada dentro de um romance. Né? É um romance histórico, né? Sobre muitos aspectos. Ele pesquisou, de fato isso foi um evento histórico, aconteceu, ele pesquisou e escreveu o livro em cima disso. É fantástico. Assim, né? Se puderem, não deixem de ler. Aqui, ó. A Primeira História do Mundo, do Alberto Mussa. Tá joia? Então é isso, pessoal. Estamos de volta. Espero não me ausentar mais. Né? E em breve eu vou fazer um segundo vídeo, talvez amanhã, né? Onde eu vou falar do herói na literatura brasileira, que é aquele outro projeto. Né? E no livro A Hora e a Vez, do Augusto Matraga. Já está pronta uma primeira parte. Tá? Eu vou fazer um segundo vídeo, talvez amanhã, onde eu vou tratar disso. Tá joia? Muito obrigado e até breve. Tchau, tchau.